Pessoal, é um prazer ter vocês aqui hoje, né, para a gente discutir esse tema que é tão relevante para o mundo fiscal. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nas transformações e tendências que estão acontecendo aí no cenário fiscal, que é a reforma tributária, a tecnologia e a inovação, que são temas quentes, né, que exigem a nossa atenção. Então, se você tiver qualquer dúvida, já vai mandando aqui no chat, que durante o webinar a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? E para conduzir essa jornada, teremos a honra de contar com a presença de dois especialistas de renome da área. O Ednilson Apolinário, que ele é um verdadeiro estrategista fiscal e está pronto para nos mostrar como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa, e também o José Carlos Antunes, que tem mais de 30 anos de experiência na área contábil e fiscal e tem insights valiosos para compartilhar com a gente hoje. Então, com você, JC, a palavra. Obrigado, Érica. Por Obrigado, nada. pessoal. Bom dia a todos. Muito frio por aí, onde vocês estão? Bom dia, bastante frio. Obrigado, viu, pelo tempo de todos. Obrigado, Ed, Bom pela dia. sua disponibilidade, pela sua agenda. Como a Érica disse, né, a gente preparou uma apresentação aqui com assuntos bem importantes e relevantes, né? A gente vem acompanhando aí os trâmites do governo com relação à reforma tributária, né? E a Thomson Reuters vem, né, do outro lado, né, desenvolvendo as ferramentas, atualizando as suas ferramentas, atualizando as suas plataformas para entregar o mais rápido e o mais eficiente possível para os clientes, né? A gente sabe que nos próximos 3 anos aí serão muito desafiadores, né, para a gente, né, para nós enquanto consultorias e para vocês enquanto empresas, usuários, né? E a gente quer antecipar, né? A gente vem, né, eu, a Érica, nosso time aqui, a gente vem procurando fazer algumas sessões, algumas apresentações para conscientizar as pessoas, conscientizar as empresas da importância de todo esse projeto para antecipar, né? O quanto antes a gente conseguir antecipar as coisas, antecipar os trabalhos, mais fácil será toda essa migração, né? Quando a gente olha para o calendário do fisco, né, falando de reforma tributária, né, o período de transição que começa em 2026, né, então vai haver um paralelo aí, né? E aí o Ed vai trazer para a gente, né, como que a Thomson Reuters vem preparando, o que a Thomson Reuters está fazendo, né, para nos apoiar nesse sentido, tá bom? Para quem não nos conhece, ou até mesmo nos conhece, né, nós somos da J2R Consultoria, parceiros da Thomson Reuters, tá? Parceiros de techs da Thomson Reuters, tá? A Thomson Reuters tem algumas unidades de negócio, né, de comércio exterior, legal e techs, e nós, J2R, somos especialistas nas soluções techs, tá? Praticamente o Tax One, Tax Analyzer, o OneSource DFE, que é o software de mensageria, e algumas outras ferramentas de techs que a Thomson Reuters tem, tá bom? Comigo aqui está o Ed, né, o Ednilson Apolinário, executivo com sólida atuação, liderança nas áreas fiscal, tributária, jurídica, né, participou atualmente de fóruns profissionais, empresariais, atuando como VP de tributos na FENAC. Eu estou usando a minha colinha aqui, tá, gente? Atuou também como juiz contribuinte substituto do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, do TIT, ou seja, tem muita experiência, muita bagagem, e hoje, como diretor de produtos e conteúdo da Thomson Reuters, com certeza vai agregar muito conhecimento para a gente, tá bom? Ed, não sei se você quiser roubar a tela, puxar a tela, fica à vontade, ou eu vou conduzindo aqui para você, tá bom? O que ficar melhor aí para você. Fica à vontade, obrigado. Ok, Zé, obrigado. Eu que agradeço a J2R por esse espaço aqui para a gente bater um papo sobre esse tema que é tão caro para todos nós, né? Esse tema tão desafiador aqui, que é a união de techs, tecnologia e, ao mesmo tempo, reforma tributária, que vem puxando tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, prazer estar aqui pela Thomson Reuters, batendo esse papo com vocês aqui. Sem dúvida, serão alguns momentos aqui de trocas de experiências. Com certeza. Ah, pode ir passando então, Zé. A gente vai tocando junto aqui. Bom, Bom, eu vou de DJ aqui. legal, obrigado, viu? Obrigado. Então, bom dia a todos. Como o Zé falou, eu sou diretor de tributo, diretor da Thomson Reuters, da parte de tax, de produtos e também de conteúdo.
compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre a reforma tributária e esses de tecnologia e um pouco de inovação, como que a gente tem enxergado esse movimento da reforma, como também a gente tem visto a tecnologia e mesmo sob a perspectiva dos profissionais, como tem sido essa jornada, como tem sido esse desafio. Obviamente, a gente não pretende esgotar aqui, a própria J2R, também a Thomson Reuters, tem outros eventos para aprofundar um pouco mais em alguns temas. Falando um pouquinho de reforma, trazendo rapidamente para vocês aqui o nosso cenário legal e regulatório atual. Acho que tivemos agora no início de agosto o que a gente chama de o jogo de fato começou, porque tivemos as primeiras regulamentações, ou pelo menos as primeiras minutas de regulamentações trazidas aí na reunião do ENCAT que aconteceu recentemente. Então, ou seja, nós temos um cenário de que o PLP 68 segue no Senado para aprovação. A expectativa era que ocorresse em setembro, mas já há informações de que o Senado só vai olhar isso após as eleições municipais, então a probabilidade de retorno disso é lá para outubro. Da mesma forma, o PLP 108 já teve o texto base aprovado pela Câmara, só que ainda está em fase de votação dos destaques, mas a expectativa é que ainda em agosto ou início de setembro também seja votado o PLP 108, que institui o Comitê Gestor, que vai ter um papel super relevante nesse processo todo. Bom, as primeiras notas técnicas, olhando documentos fiscais, saíram basicamente no comecinho aí de agosto. Uma das expectativas e premissas que trabalhávamos era que os documentos seriam mantidos nesse primeiro momento, e de fato veio essa confirmação a princípio, trazendo novas tags para comportar aí os novos tributos, falando aí principalmente do IBS, da CBS e do imposto seletivo. Acho que a gente já começa aqui a trazer uma primeira visão. De fato, a gente vê que o governo está bem atrasado nesse processo, e, ao mesmo tempo, a gente percebe que no calendário proposto, em termos de ambiente de homologação e ambiente de produção, está bem desalinhado com aquilo que nós sabemos que é o grande desafio das empresas de antecipar ao máximo. De qualquer forma, a gente vem participando ativamente dos grupos de trabalho, principalmente agora no ENCAT, que vem dando uma atração maior, e com isso a gente vem trabalhando com algumas informações para antecipar esse processo até do nosso desenho, das nossas arquiteturas em relação aos nossos produtos. Então, ou seja, a informação que a gente, de fato, tem e está disponibilizada, trazida pelo ENCAT, é que esse novo ambiente com as novas tags, dos novos documentos fiscais adequados com os novos tributos, serão disponibilizados basicamente no último trimestre de 2025, ou seja, bem em cima do tempo, e aí em produção em outubro, ou seja, é um tempo muito curto de adaptação aqui. Também, aí mais recentemente também, saiu a nota técnica aí já aqui do Ministério da Fazenda, trazendo a nova estimativa de alíquotas por conta do texto que até então está aprovado pela Câmara, que trouxe ali algumas alterações de alíquotas, de setores incentivados. Então, a estimativa, por enquanto, da equipe econômica é que a alíquota referência fique entre 25,45% e 27%, ou seja, ainda está naquele range previsto. Caso não tenhamos novas alterações no Senado, o range aí da alíquota referência deve continuar nesse patamar aí dos 26%, como vem sendo sinalizado. Pode avançar um pouco, Zé. Ok. Então, trazendo um highlight bem rápido, nosso time esteve presente lá na reunião, não sei quem de vocês teve a oportunidade, mas trazendo os principais highlights do que aconteceu nessa reunião do ENCAT, que foi uma reunião que foi um marco importante, onde já havia abertura para empresas, empresas de tecnologia, empresas também contribuintes, entrarem nesse debate. Então, a gente já conseguiu atuar de forma bem mais ativa nesse processo. Então, as principais novidades trazidas, né? Ou seja, os novos grupos de impostos, IVA, CBS, IS, que são incorporados aos documentos fiscais, que são mantidos até então. Há uma expectativa também de possíveis novos CSTs. O que nos chamou a atenção nessa informação foi
a questão de ter sido mantido ali, por exemplo, o CST 060 de substituição tributária ou o 061 de cobrança antecipada, que a expectativa era que o novo modelo de reforma não fosse incompatível com o modelo de substituição tributária. Mas sabemos que alguns estados vêm pleiteando manter esse modelo, essa situação, mesmo diante do novo modelo de IVA. Enfim, aqui vale a pena ficarmos de olho, mas nos chamou a atenção. Eles chamam de possíveis novos CSTs, que foi trazido na reunião do ENCAT. Um outro ponto super relevante que vai afetar muito do ponto de vista de adequações tecnológicas é a substituição do CFOP pelo CICLES, ou seja, aqui nós sabemos que todos os documentos fiscais, mesmo o SPED hoje, ele tem o CFOP como um dos elementos chaves, um dos elementos fundamentais para fins de compliance, para fins de gestão da informação, cumprimento de obrigações. Então, essa mudança do CFOP já é sinalizada para 2026, ou seja, nesse processo todo, vindo essa mudança, passando para o CCLES, a gente vai ter aí um impacto bem relevante no modelo que a gente tem hoje de tratar as transações, mudando aí para o contexto do Código Tributário novo pelo CCLES. Essa adequação ela visa principalmente adequar o novo modelo que traz o conceito de bens, não traz mais o conceito de mercadorias e serviços, traz o conceito de bens corpóreos e bens incorpóreos. Então, esse modelo do CCLES acaba sendo um modelo mais abrangente que vai acomodar um volume maior de transações, porque sabemos que com o novo modelo trazido do IVA dual, muitas transações que antigamente não circulavam por documentos fiscais passarão a circular por documentos fiscais, principalmente aquelas transações envolvendo direitos, transmissão de direitos onerosos, intangíveis e outros que normalmente só circulavam por invoice ou contratos. Então, passam a circular por conta dessa abrangência e do tratamento de bens corpóreos e incorpóreos. Então, a gente tem uma mudança aqui onde o fisco não faz mais essa distinção e acaba alcançando aí, principalmente de olho no que a gente chama de economia digital, ou seja, todo o comércio digital que temos, toda a transação digital, com esse conceito mais amplo do IVA dual alcançar bens de maneira geral, corpóreos ou incorpóreos, ele acaba fechando todo o cerco, tanto dos bens físicos como também dos bens digitais. Bom, trouxe também os impactos não só em NFE e NFCE, de mercadorias, mas também CTE e outros serviços de comunicação, energia. Também um dos pontos interessantes nota fiscal do Serviço Nacional, ou seja, a visão que já vinha no PLP 68 também sendo trazida aqui na ENCAT, que é a visão de adoção do template nacional como padrão. O único ponto que ainda fica a ressalva aqui é que, mesmo tendo a previsão no PLP 68 de adotar o modelo nacional de nota fiscal de serviço para os municípios, ainda não veio de forma taxativa a obrigatoriedade dos municípios adotarem um único validador, ou seja, os municípios podem ainda continuar com os diversos validadores que eles possuem, mas aqui o ganho que nós temos aqui já é pelo menos a unificação do template, ou seja, não teremos variações do modelo de documento fiscal e do template que é usado nos municípios, mas ainda não tem um ganho completo, porque alguns municípios vão poder optar ainda por usar os validadores diferentes que a gente sabe que existem hoje. Haverá uma mudança também super relevante em relação ao certificado digital tipo 1 para a emissão de documentos fiscais. Aqui vai entrar em jogo o selo digital nesse processo todo e o certificado digital para fins de documentos enfim, ele vai ter um limite de uso até 2028. Então, nós teremos aqui também uma mudança que vai impactar de forma significativa a forma pela qual os documentos hoje são emitidos e transacionados. Também anunciar a questão do CNPJ, só voltar um pouquinho, Zé. A questão do CNPJ, que já está saturada a numeração que temos hoje, e será implementado um novo modelo de CNPJ alfanumérico. Lembrando até que o novo modelo de VAT, da pós-reforma tributária, as apurações não serão mais por filiais, as apurações serão realizadas de forma centralizada. Então, essa também é uma mudança
essa mudança do CNPJ, que é alfanumérico, também já vem nesse contexto de a apuração consolidada. E, por fim, também já ressaltaram na reunião a questão do split payment, que é, na verdade, a grande mudança trazida no novo modelo da reforma tributária, que é onde a Thomson Reuters vem também dando uma atenção muito especial, porque ela muda de forma substancial a forma como a jornada de apuração ela acontece hoje e como ela deverá acontecer dentro de um modelo em que a comprovação de pagamento para fins de tomada de crédito na apuração, ela sofre uma mudança substancial e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Pode avançar, Zé, obrigado. Bom, então o que a gente tem? O que a reforma tributária de fato traz de impacto e o que muda a nossa vida substancialmente? Ou seja, a reforma tributária traz o impacto na concorrência, haverá uma transparência maior dos impostos ali, com isso também há uma expectativa de redução de fraudes. Os RPs e as soluções fiscais, elas vão passar por uma configuração enorme, principalmente olhando a questão não só fiscal agora, mas também vão ter um impacto maior na questão contábil e financeira, principalmente por conta da necessidade de comprovação de pagamento, ou seja, os RPs e as soluções fiscais, elas passam a ter um tratamento aqui em relação aos regimes de tributação e da jornada, que já tinha uma conexão muito forte com a contabilidade e com finanças, e agora mais ainda a contabilidade, porque nós teremos um conceito de que cada documento que vai ingressar, ele vai ter, de entrada, ele vai ter uma previsão de crédito, mas ele não vai ser um crédito efetivo no começo, ele ficará pendente de confirmação de pagamento. Então, a contabilização inicial, ela vai ter que ser rastreada até o momento em que haja a confirmação do documento fiscal e em si, e aí então haverá mudança da provisão de crédito para um crédito efetivo, no momento em que o pagamento acontecer. Então, aqui a gente vai ter uma mudança muito grande. E nesse contexto, a área de tesouraria, a área financeira, que antigamente ela basicamente recebia uma guia no final do mês, ou eventualmente algumas guias pontuais por transações, a depender da transação, a área financeira ela passa a ter um papel fundamental aqui, dentro do novo modelo, porque o fluxo de caixa para fins de pagamento do imposto vai estar diretamente ligado, em muitos casos, ao fluxo de recebimento ou ao fluxo de pagamento. Por isso aqui a área de tesouraria ela é chamada de uma forma mais efetiva dentro da jornada de apuração, da nova jornada de apuração. Aqui a gente tem mudanças importantes nos RPs e nas soluções fiscais para atender essa nova demanda. Então, teremos a partir desse momento o regime de competência para tratar documentos fiscais de saídas, ou seja, os impostos que são destacados no IVA, nos documentos fiscais, no momento da competência, no mesmo mês, eles são lançados na apuração. Os créditos vinculados aos documentos, eles agora passam a ser pelo regime caixa, ou seja, eu só vou registrar efetivamente o crédito no momento em que eu tiver a comprovação do pagamento. E a comprovação do pagamento, ela se dá substancialmente por duas formas. Quando eu tenho a confirmação de que o fornecedor já fez o pagamento, por guia de apuração padrão dele, ou quando, de fato, ocorre a liquidação financeira pelo split payment. Um dos dois casos é o que vai ser o gatilho para que a gente possa reconhecer o crédito fiscal a partir do novo modelo do IVA. Então, com isso, os RPs e as soluções fiscais têm um desafio importante aqui, porque na jornada de apuração a gente tem uma mudança em que, da forma anterior, a gente simplesmente incorporava esse dado e ele, da forma que ele vinha, ele simplesmente era tratado na apuração sem nenhum tipo de qualificação ou adequação. A partir dessa mudança, o dado que vem do documento fiscal, ele é pronto e acabado para entrar na apuração, ele precisa ser rastreado, ele precisa ser monitorado e classificado de acordo com as interações que deveremos ter com o portal do fisco, que por enquanto vem sendo desenvolvido pelo SERPRO. Esse portal é chamado de Portal da Reforma Tributária, que é onde vai receber todas as informações de pagamentos dos bancos, é onde ele vai ter toda a visão e vai retornar para os contribuintes a confirmação de pagamento dos documentos fiscais. Um ponto interessante, na reunião do ENCAT e naquelas tags novas que vieram dos documentos fiscais,
ainda não veio, por exemplo, a nova hash que vai rastrear o documento fiscal para que os bancos possam fazer o pagamento. Esse campo ainda não veio, ou seja, é um campo super chave que ainda faz parte da discussão que o governo está tendo tanto no banco, junto ao Banco Central, quanto também ao CERP, para viabilizar esse processo. Então, aqui a gente vai ter uma mudança substancial. A gente vai ter a mudança dos incentivos fiscais e benefícios, que até 2032 eles deixam de existir. O prazo é um grande desafio. A gente, em 2026, já inicia a adoção do novo modelo. Como a gente viu ali, o fisco sinaliza que vai disponibilizar o ambiente, final de 2025, então a gente tem que antecipar isso, então a gente não espera esse prazo, a gente trabalha de forma piloto, a gente trabalha nos grupos de trabalho, porque a gente não temos que chegar lá já com algo mais maduro e com algo mais já mais validado junto com as empresas. Bom, o outro impacto aqui é o longo período de transição, então são praticamente 8 anos de transição. Alguns tributos, como PIS e COFINS, praticamente um ano só de transição, então vai ser um impacto mais rápido. Já em 2027 teremos a extinção do PIS e COFINS e a entrada já da CBS em sua carga full. O IBS começa em 2026, vai até 2032, nesse período de transição, onde conviveremos com o IBS e ICMS e ISS ao mesmo tempo. A carga tributária impacta substancialmente a precificação de produtos e serviços, o crédito vinculado ao pagamento, que já falamos bastante aqui, principalmente com destaque aí para o split payment. As obrigações fiscais ainda não temos uma visão clara de como vai ser esse output. A princípio, trabalhamos com um modelo de SPED ainda, que pela maturidade que existe, a forma que as obrigações serão entregues por conta disso. Bom, desses impactos todos que vemos na reforma tributária, o que temos aqui em comum em todos os sistemas? Esses impactos, eles somente podem ser gerenciados, eles somente podem ser viabilizados justamente com tecnologia. Sem tecnologia, a gente não consegue navegar tanto nos benefícios quanto nas oportunidades que são trazidas aqui pela reforma tributária. Pode avançar um pouquinho, José. Bom, como vai ser a nova jornada, então, nesse conceito? Como que a Thomson Reuters enxerga essa nova jornada de apuração? A apuração, ela passa a ser com visão de débito e crédito em tempo real, ou seja, a cada documento fiscal que é ingressado no sistema, eu preciso fazer uma chamada para a base do fisco, para o portal do fisco, para pegar os eventos e trazer para classificar os documentos fiscais. Esses documentos fiscais, eles devem ser classificados como pendentes, como disponíveis, como pagos ou como já utilizados em alguma apuração. Então, isso passa a ser a nova agenda do novo modelo de arquitetura que as soluções fiscais precisam endereçar, que é como nós enxergamos. A gestão. Essa gestão de débito e crédito é fundamental tanto para a área fiscal quanto a área contábil e principalmente a tesouraria, que vai passar a ter uma interlocução direta com a área tributária. Então, a gente trabalha o conceito de que essa apuração, agora, ela deixou de ser uma apuração meramente fiscal e ela passa a ser uma apuração fiscal, contábil e financeira. Porque as três áreas precisam dessa informação, precisam desse dado por conta do impacto que ela traz. A automação continua sendo mandatória, não tem como trabalhar com os dois modelos simultaneamente sem você ter um nível de automação muito alto aqui para eliminar as tarefas repetitivas, principalmente, e liberar tempo do time realmente para questões analíticas. Conciliação se torna mandatória, eu não posso aceitar simplesmente a informação que o fisco traz, eu preciso, de fato, fazer uma conciliação daquilo que eu tenho na minha base do IRP, daquilo que o fisco disponibiliza e aquilo que o fisco tem e eu também não tenho. Eu preciso trazer essa conciliação porque eu não posso simplesmente acatar aquilo que o fisco coloca. Oi, pode falar. Ednilson, Cláudio acabou de mandar uma mensagem aqui no chat. Ou seja, em 2026 nós não teremos a extinção de nenhum imposto e sim o aumento de vários? É isso? Só a partir de 2027 que começariam as extinções como o do PIS e COFINS? É isso mesmo. A partir de 2026, a gente somente tem o ingresso de novos tributos. Nós não teremos extinção de nada. 2026 é o que a gente chama até de período teste. É o período em que as novas obrigações, os novos documentos, eles já são obrigatórios, porém, a carga tributária que vai ser colocada em 2026 é uma carga tributária menor, é uma carga tributária só de 1%, não entra com a carga
tributária full dos tributos. Então, a gente chama de período teste justamente porque a carga tributária é menor, é uma carga tributária de 1%. Então, sim, respondendo a pergunta, em 2026 a gente não tem extinção de nenhum imposto, a gente apenas vai ter o acréscimo aí do IBS e da CBS. A extinção do PIS e COFINS, elas começam em 2027. Então, em 2027, a gente tem a extinção do PIS e da COFINS e entra a CBS com a sua alíquota full. Também já entra em 2027 sem nenhum teste, já entra direto. Entra o imposto seletivo, já entra em 2027, e a redução do IPI para alíquota zero, considerando exceção Zona Franca de Manaus, já entra também sem nenhum teste já em 2027. Então, 2027 é um ano muito relevante nesse processo todo. Teremos aí a extinção do PIS/COFINS, principalmente, e teremos a entrada tanto de IPI, alíquota zero, quanto também de CBS em sua carga full e o imposto seletivo. Ok? Acho que tem mais uma pergunta ali da Fabiola. Em relação aos tributos retidos na fonte IR, CS e INSS, haverá alguma alteração? Oi, Fabiola, esse é um ponto bem interessante. Ainda não há uma menção em relação a esses tributos nessa jornada do IBS e da CBS. Então, esses, a princípio, eles são mantidos. Teremos agora o início da reforma tributária sobre a renda, então provavelmente esses temas virão agora nessa discussão no contexto da reforma tributária sobre a renda. Acho que a Ana Lúcia ela trouxe algo parecido ali, em relação aos impostos retidos federais. Ainda não há uma clareza em relação aos federais. Acho que esse ponto ele virá muito forte quando a reforma tributária sobre a renda, sobre os diretos, ele vier. Foi um pouco parecido com o que a Fabíola colocou ali. Legal? Então, assim, fechando nessa nova jornada de apuração, a questão da contabilização, ela tem um componente aqui de tecnologia muito forte, porque a gente vai ter que ter interação rastreando o documento fiscal quando ele entra, ele vai ser classificado durante a jornada dele, quando ele virar o gatilho de um documento pago, ele volta essa informação para a contabilidade. Aqui, a contabilidade deixa de ter uma informação fixa por ocasião do primeiro movimento do documento, e ela vai acompanhar a evolução do estágio do documento, do status do documento, para que ela possa ter um retorno contábil em relação à contabilização já efetiva do crédito, né? A Márcia colocou um bom ponto ali. O que temos de expectativa para o ICMS substituição tributária? Márcia, esse seu ponto aí é o ponto que a resposta vale 1 milhão, viu? Conceitualmente, substituição tributária é incompatível com o modelo de VAT que está sendo trazido, porque é o modelo de agregação de débito e crédito em sua plenitude. Então, ele é incompatível. Alguns governadores vêm trazendo essa discussão, que gostariam que tivesse ali a substituição tributária ainda. Então, essa discussão da substituição tributária, a gente vai acompanhar um pouco mais à frente com o desfecho aí do Senado. Mas, a princípio, não deveríamos ter substituição tributária nesse novo modelo de IVA, porque é incompatível, até por conta do crédito integral e o abatimento integral até a última visão do consumidor. Quando a gente tem uma substituição tributária, a gente não tem esse fluxo da cadeia de valor limpo ou como é pregado pelo Bernard Api. Ok? Então, vamos acompanhar. Um sinal ruim, um sinal de alerta, pelo menos, é aquele CST que foi trazido ali na reunião do ENCAT, ou seja, trouxe ali, ficou ali, pelo menos eles colocam como potenciais CSTs. Então, mesmo o ENCAT não afirma que vai ter a substituição tributária, ele coloca como potenciais CSTs, mas é um alerta para a gente ali. Aí o Flávio, acredito que ainda não tenha uma definição, mas será que o contribuinte receberá uma apuração prévia, como imposto de renda, cabendo o contribuinte fazer ajustes? Flávio, esse é um ponto bem interessante. É o que a equipe econômica de governo sinaliza. Sinaliza que, a princípio, haverá uma apuração prévia, como acontece hoje com o imposto de renda. É o que a equipe econômica sinaliza. O que a gente enxerga? A gente enxerga aqui 2 pontos. O primeiro, entre a maturidade dessa apuração estar pronta, na perspectiva que o fisco enxerga, ou que a equipe econômica ela divulga,
e a realidade, a gente entende que tem um hiato aí nesse ponto. Então, não dá para cravar quando vai ser. Então, assim, é certo, por exemplo, que na medida em que haja uma maturidade do modelo da reforma tributária, a gente entende que lá, 2032, com certeza, haverá uma simplificação, até porque, qual que é o outro ponto? Então, a gente tem um ponto de timing aí. Qual que é o outro ponto? O outro ponto é, mesmo na nossa experiência, quando a gente já recebe uma pré-apuração no nosso imposto de renda, que todo mundo aqui já acompanha bem, a gente sabe que o nível de assertividade ali, às vezes são 70%, 80%, sempre tem um nível ainda de acuracidade para ser trabalhado. Então, a gente entende que, por mais que se venha uma pré-apuração, do ponto de vista de compliance, as empresas ainda precisam ter esse acompanhamento, esse monitoramento, principalmente no ponto em que, como o documento fiscal ganha uma relevância muito maior do que já tem hoje, que ele vai ser o documento que vai trazer a visão tanto de pagamento quanto de recebimento. Então, nesse contexto, o documento fiscal saber o pagamento, transacionar com a base do fisco, trazer essa conciliação, vai ganhar um peso até bem maior do que necessariamente a apuração final, porque esse vai ser o grande diferencial. Veio uma pergunta ali, eu não consigo ler completa aqui, não consigo acompanhar aqui. Você pode ler essa maior para mim, por favor? Antes só passou uma do Herbert. Eu não vi se você acha que você não respondeu. Nesse caso, como ficará o RET, Regime Especial de Tributação, que são os impostos sobre patrimônio de afetação, que hoje é um regime especial com alíquota de 4%. Esse imposto refere-se à construção civil. É uma pergunta do Herbert. Herbert, eu confesso que não tem esse detalhe, não. Vou ficar te devendo e vou te responder depois, tá? Tá bom. Agora a pergunta da Luciana. Considerando que a NT 2024-001 estabelece grupos de tags distintas para o IBS estadual e IBS municipal, e considerando que o artigo 156-A, parágrafo 1, inciso 5º, determina que cada ente federativo irá instituir a sua alíquota e o inciso 7º determinar que o IBS será o somatório das duas alíquotas. É correto dizer que toda ou qualquer operação, mercadoria ou serviço será partilhado entre estados e municípios? Na prática, um contribuinte que hoje contribui apenas com o ICMS e, a princípio, se preocupa apenas com um grupo reduzido de alíquotas, passará a controlar todas as alíquotas do IBS incidentes sobre sua operação de destino? Se opera de São Paulo para 3.000 municípios, deverá se preocupar com todas essas alíquotas? Ela pergunta. José, falhou só um pouquinho. Pode repetir só o finalzinho? Claro. Na prática, um contribuinte que hoje contribui com o ICMS e a princípio se preocupa apenas com um grupo reduzido de alíquotas, passará a controlar todas as alíquotas de IBS incidentes sobre a sua operação de destino. Se opera de São Paulo para 3.000 municípios, deverá se preocupar com todas estas alíquotas? É isso mesmo. Quem fez a pergunta? Foi a Luciana Santos. Luciana, é isso mesmo. Com o IBS, agora a gente não tem separação do que é serviço e do que é mercadoria. O IBS vai definir a alíquota englobando o bem. Agora, se é um serviço, ele é um bem. Se ele é uma mercadoria, ele é um bem. Então, é a transação do bem. Então, e o bem, ele é mercadoria, o serviço, ele é o bem. Agora, o conceito é bem corpóreo ou bem incorpóreo. Por isso que pega tudo. Então, o conceito é esse. Qual que é uma boa notícia, pelo menos, nesse contexto todo? Quem só praticava com serviço vai pagar a alíquota cheia do IBS, que é serviço mais mercadoria, no conceito antigo. É isso mesmo. E essa alíquota, como que ela vai ser feita? Cada estado vai poder trabalhar a sua alíquota, ou seja, vamos supor que daqueles 26, do 26 que seja cravada a alíquota em 26%, afinal, vamos supor que desses 26, 10% fique para o Estado e 6% fique para o município, do IBS. Vamos supor que seja essa diferenciação. Desses 10% que é do Estado, cada Estado, das 27 estados aí, eles poderão, na faixa deles de 10%, poderão diminuir
poderão alterar essa faixa deles, como acontece em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo. Você vai no estado da Califórnia, o IVA lá é 8%. Você vai lá, sei lá, em Nova York, o IVA lá é 10%. Então, cada estado pode fixar dentro da sua faixa uma alíquota diferente daquela que é a alíquota padrão, a alíquota nominal. Os municípios, da mesma forma. Os municípios, nesse meu exemplo, se ficasse com a faixa nominal de 6%, o município poderia, por exemplo, reduzir para 3%, para 4%. Ele teria essa autonomia. Então, cada município, dentro da sua faixa, poderia reduzir. Cada estado, dentro da sua faixa, poderia reduzir. Mas note que a alíquota ela é para o estado, a alíquota ela é para o município. As únicas exceções, ou seja, você define a alíquota padrão por município e por estado, e você define a alíquota, ainda que seja que o estado decida reduzir, fica sendo a alíquota nominal para aquele estado e para aquele município. As únicas variações que vão acontecer são aquelas situações de diferenciação, ou seja, tem setores que vão ter redução de alíquota de 30%, 40%, 60%, ou alíquota zero. Então, a alíquota nominal é fixada e as variações que tem de redução de alíquota são aqueles grupos que estão ainda em discussão, aí, alguns sinalizando cesta básica, por exemplo, com zero, alguns itens com 60%. Então, em cima da alíquota nominal fixada para o município e para o estado, podemos ter aquelas alíquotas reduzidas. Tá ok? Tem mais aí, Zé? Alguma? Falando mútuo. Tem uma aqui do Felipe Rosa. O que é possível antecipar é endereçar no âmbito da tecnologia para contadores hoje? Ah, legal. Felipe, vamos avançar um pouquinho nosso bate-papo aqui, que a sua eu vou guardar, tá bom? E o do Hélio Marcos, alguma citação em relação ao Fundo Rural? Tá, Hélio, eu também não tenho de cabeça essa informação em relação ao Fundo Rural, não, mas depois eu confirmo. As duas coisas que vocês me perguntaram aqui, uma é do Fundo Rural e a outra foi do RET. Boa. Legal, bom, pessoal, avançando um pouquinho aqui, segura aí a sua, Felipe, a gente vai bater um papo mais à frente. Essa é uma pesquisa bem bacana da Deloitte, que ela sempre faz anualmente, essa é de 2024, aí dentro das perguntas de qual que é a prioridade das empresas para investimento, e o primeiro item de prioridade para investimento nesse contexto, sem dúvida, é tecnologia para a área fiscal e tributária. Porque nós sabemos que para enfrentar essa mudança, enfrentar esse desafio, não é somente com mais pessoas, não é com mais pessoas que a gente vai enfrentar o desafio. A gente vai enfrentar o desafio com, de fato, tecnologia que possa facilitar e possa viabilizar. Não tem como a gente controlar esse volume de documentos, essas interações com o fisco, gerar insights para a área contábil, para a área tesouraria, para a área tributária, para tomada de decisão ou para gerenciamento de fluxo de caixa, sem tecnologia. Então, de fato, ainda o investimento em tecnologia para a área fiscal e tributária o grande destaque aqui da pesquisa, seguido de melhoria de processo, contratação de pessoas, e treinamento de pessoal e terceirização. Ou seja, vocês percebem que mesmo contratação de pessoas aqui não é o foco das empresas aumentar o quadro de funcionários. A ideia é manter o quadro e substancialmente capacitar esse time dentro das tecnologias, dentro das ferramentas, para quê? Para que possa atender os desafios que são os desafios que a gente vem olhando, vem enfrentando dentro das mudanças que estamos diante aí. A reforma tributária é só uma delas que puxa esse processo, mas temos muitas outras aí que a gente já vem acompanhando. Pode avançar um pouquinho, Zé. Bom, agora a gente começa a falar um pouquinho quais são as tendências para a área tributária, já começando a tocar um pouco no tema do Felipe. Bom, qual é a grande premissa que nós temos hoje em relação à área fiscal e área tributária? Hoje, o drive das áreas tributárias simplesmente eu deixo de atender o fisco somente e passo a focar em usar a minha capacitação para atender o negócio da empresa. Ou seja, esse é o principal drive, ou seja, eu tenho que atender o compliance, tenho que atender o fisco bem, mas eu preciso atender ele de uma forma melhor para que me libere tempo, para que eu, de fato, possa atender e ter um olhar para o core business, que a gente chama de Optimize Tax Business Beyond Compliance. Compliance, eu continuo com foco, mas eu preciso, além do compliance, trazer toda a minha experiência, tudo aquilo que eu posso agregar para o negócio. Deixar de trabalhar somente para o fisco e trabalhar para o negócio. Essa é a grande tendência
do que a gente percebe como premissa, que as áreas tributárias das empresas, elas vêm perseguindo e vêm se consolidando realmente como parceiras de negócio da empresa e não simplesmente a área que trabalha para o fisco. Então, essa é a grande mudança. E como que a gente faz isso? Quais são os drives? Gestão de dados, mantendo compliance, melhoria de produtividade e um olhar não só para a empresa, mas um olhar mais amplo para a cadeia de valor. Como que é a minha relação com fornecedores, a minha relação com clientes, a minha relação intercompany ou entre as diferentes filiais que eu tenho. Como que é o olhar. Então, ou seja, a área fiscal, ela passa a dar um maior valor, já de longa data, já vem se consolidando dessa forma, explorar melhor os dados, que é o que a gente chama de data management. Como se faz isso? Bom, o primeiro passo é preciso ter a visão de consumir informações dentro de BIs, ou seja, as soluções fiscais, tanto os RPs e as soluções fiscais tributárias, elas hoje passam por uma mudança, elas não agregam valor para os profissionais da área tributária se elas não geram dados que possam ser consumidos de uma forma eficiente por BI. E aqui, os profissionais hoje já usam várias ferramentas que são mais fáceis, tanto ferramentas de low-code, ferramentas de no-code, ferramentas somente de visualização, ou seja, mas qual que é o grande ponto aqui das tendências? É que as soluções fiscais gerem dados mais fáceis de serem consumidos para que as empresas, para que os profissionais possam, de fato, com o tempo que você vai se liberar por conta das automações, você se dedicar às análises. Então, geração de APIs e consumo de APIs é uma das grandes tendências que a gente percebe dentro da área fiscal. Um outro ponto, reportes para gestão de tomada e decisão, ou seja, reportes inteligentes. Como que eu uso os dados que eu tenho, que são riquíssimos, de movimento de notas, movimentos de apuração, como que eu traduzo isso e transformo isso em reportes inteligentes para que os gestores e a alta liderança possam ter informações para tomar decisões com base em dados e não somente com base em intuição. Automação de processos, RPAs, aqui automação de forma geral, ainda continua sendo um drive importante para eliminação principalmente de atividades repetitivas. Criação de relatórios personalizados, ou seja, se eu já tenho um relatório que eu preciso gerar todos os meses, eu não preciso ficar todo mês gerando ele, eu preciso automatizar a geração desse relatório para que ele seja um relatório pré-definido. Integração de dados fiscais e financeiros. Eu falei um pouquinho ali dessa visão que com o split payment, com a reforma tributária, mais do que nunca essa integração de dados, essa interação com a área financeira, a área tributária ganha um destaque aqui maior nesse processo. Então, é uma grande tendência que a área tributária protagonize um pouco mais dentro dessa interação com a tesouraria, que já toca no último ponto, no segundo ponto ali, que era a otimização de fluxo de caixa. A área tributária já passa a ter um componente ainda maior dentro desse conceito de finanças e de fluxo de caixa nessa nova jornada com a reforma tributária. Segurança da informação sempre foi relevante, nos dias atuais mais do que nunca por conta de LGPD e por conta também de dar garantias aos stakeholders que muitas vezes investem nas empresas de que aquela informação é uma informação segura, é uma informação não manipulável, é uma informação que eu tenho nível de segurança e ela não será exposta para concorrentes e para o mercado de forma geral. Finalmente, gestão do dado. Se eu tenho dados, e tenho dados bons, na área tributária a gente tem dados extremamente estruturados, dados conhecidos, dados valiosos. Se com AI a gente consegue gerar insights com dados não estruturados, imagine a capacidade que a gente tem de gerar insights com dados estruturados. Então, assim, AI é sem dúvida o drive que a gente tem de evolução e pensando aqui na AI generativa. Nós temos dois modelos de AIs focadas em RPA, focadas em automação, focadas em padronização e melhoria de produtividade de processos padronizados, que é o que a gente já vem numa maturidade muito forte. E agora a gente vem com a AI generativa, ou seja, qual que é a grande diferença de AI tradicional e de AI generativa? A grande diferença é que a AI generativa, ela não precisa olhar processos padronizados e o grande diferencial dela é que ela também cria coisas novas, ela dá insights e traz visões que muitas vezes, com a sua capacidade de processar e de aprendizado com machine learning, ela consegue trazer insights, fazer análises mais aprofundadas e
permitir com que a gente tenha insights. A gente vai falar um pouquinho mais sobre AI mais à frente, mas qual que é o grande ponto de AI? AI não vem para substituir profissionais, ela não vem para substituir trabalho. Como a gente viu naquela pesquisa um pouquinho ali da Deloitte, não há expectativa de redução de contratação de novos profissionais. O que há expectativa é de que os profissionais atuais eles se capacitem e passem a utilizar essas novas ferramentas dentro do conceito de melhoria da produtividade, trazer insights de agregar valor naquele conceito, agregar valor ao negócio. Pode avançar um pouquinho mais? Chegaram 3 perguntas, Ed. Ah, Quer tá. avançar aqui, depois você volta para responder? Como você Deixa eu dar uma prefere? olhadinha rapidinho. Tá bom. Uma sobre ISS, né? Isso, da Fabíola é sobre ISS. Atualmente, a exportação de serviços é tributada apenas pelo ISS. Com a reforma, esse cenário será mantido ou há previsão para tributação? Esse cenário será mantido. Desculpa, pode repetir de novo ali, ISS? Atualmente, a exportação de serviços é tributada apenas pelo ISS. Com a Uhum. reforma, esse cenário será mantido ou há previsão para tributação? Não, aquilo que é exportação, os incentivos continuam ainda. Aquilo que é exportação, ainda temos a desoneração, tanto para ISS quanto para ICMS e IPI. Isso não muda em relação às desonerações, tá? Tá bom. Uma do Herbert. Haverá mudanças na emissão das notas fiscais? Serviços são emitidos pelas prefeituras e materiais pelos postos fiscais estadual. Haverá alguma mudança para poder fazer o controle dos créditos? Tá. Os modelos de documentos, eles são mantidos, por enquanto, eles são mantidos, e com a adequação das novas informações, IBS, CBS e também CS. Então, não muda, isso é mantido. É aquele conceito que eu havia comentado. Agora não tem mais essa separação de mercadoria e serviço na nova jornada. Então, durante a transição, só confirmando então, não sei se esse era o ponto, então, para os novos documentos, para os novos tributos, os documentos eles serão mantidos e com essa agregação dos novos impostos. Para o cenário atual, os documentos seguem como já é hoje, não vão mudar aquilo que já existe hoje até 2032, tá? Então nós teremos essa convivência dos dois modelos ainda nesse período. Legal. Tem uma aqui da Ana Lúcia. Em relação às importações de serviços, remessa para exterior, tem previsão de alguma mudança em relação aos impostos ISS, CID, Imposto de Renda na Fonte, PIS e COFINS? Tá. Em relação a ISS, PIS e COFINS, passam com o novo modelo de IBS, com CBS, a gente costuma dizer aqui que é um depara. Em relação a esses temas, é um depara, continua, vai ter, assim como acontece a mudança no mercado nacional, acontece também a mudança para o cenário de comércio exterior. Os outros tributos ainda não foram abarcados na reforma ainda, ou seja, os outros tributos de CID, enfim, eles não entraram nesse contexto aqui da reforma, tá? Bom, tem uma da Thaís. Vocês acreditam numa padronização geral de um modelo único de nota fiscal? Olha, isso é o que vem sendo buscado pela Fazenda. Eu acredito que essa discussão ela deve acontecer somente lá em 2032. Por enquanto, a maturidade, a mudança de introduzir um novo modelo da reforma tributária, com a complexidade que nós teremos de conviver com os dois modelos, o antigo e o novo, até 2032, o fisco, ele nesse momento, ele opta em manter os documentos fiscais e fazer adequações. Numa curva de maturidade, lá em 2032, pode ser que esse conceito de adotar vários modelos seja reavaliado, mas por enquanto a gente entende que não, que vamos seguir com todos os documentos fiscais ainda sendo adequados, como vem sendo a sinalização aqui do próprio encarte. Porra. Vou só fazer mais uma aqui, Ed, para você avançar, né? Legal. E aí depois a gente volta. Tem mais algumas perguntas aqui. Então tem uma aqui da Rosane Dias. Aproveitando em ISS relacionada à retenção na prestação de serviços, aquele que é devido no local onde o cliente está localizado. Como isso será tratado? Legal. A questão do ISS e retenção, como eu havia comentado, da mesma forma que substituição tributária,
essa retenção é um conceito que contraria o conceito do IVA como ele foi trazido na reforma. Então, não há previsão hoje de continuar o modelo de retenção. O que há do IVA hoje é simplesmente o pagamento em cada etapa e crédito na etapa seguinte. Então, ou seja, o modelo de retenção hoje, assim como a substituição tributária, ele é incompatível com o modelo do IVA trazido. Mas, como o alerta que eu coloquei, tem uma pontinha de instrução tributária trazida lá. Vamos observar também se retenção também eles vão trazer alguma novidade, mas a princípio é incompatível, tá? O ISS Legal. com o IBS agora, que vem Tá bom. substituí-lo. Érico, vou só pedir sua ajuda, tá? Eu estou deixando aqui uma pergunta da Luciana, né, com relação à nota Ah, técnica, e uma da Eva. Depois, no finalzinho, a perfeito. gente volta nessas, tá? Não, Tá, legal, joia. fechado. Ok, Pessoal, vou colocar de uma forma muito rápido aqui, porque a maioria de vocês já conhece o Tax One, mas só para dizer o seguinte, a Thomson Reuters tinha lá em 2018 lançado e trazido com certa inovação na época a, a decisão de migrar para cloud. Então, lá em 2018, ela tomou essa decisão e foi super acertada, que nessa jornada de 2018 até agora, 2024, o que ela veio fazendo? Ela veio trabalhando todas as melhorias que os usuários vinham trazendo para a gente, de como poderiam ser endereçados os temas, e a gente veio numa curva de aprendizado, trabalhando customizados, trabalhando automação, trabalhando questão de integração, e o mais recente aí, até num daqueles temas que eu vinha falando com vocês lá atrás, geração de relatórios flexíveis, ou seja, dando o poder para o usuário. Porque a gente sabe que a solução gera um monte de relatório, cada um gosta de um tipo. Mas por que não você mesmo montar o seu relatório? Acabamos de lançar agora justamente a geração de relatórios flexíveis, depois vocês podem até pegar na base da Thomson Reuters Conecta, vários vídeos lá sobre vários insights de lançamentos. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Eu não vou trazer aqui todos os ensaios, isso é objeto de outras reuniões que já foram feitas, mas qual que é o grande ponto? A solução em cloud, ela permite com que as adequações novas que a gente está fazendo agora em relação a IBS, CBS e IS fluam de uma forma muito melhor, muito mais específica, tanto no sentido de usabilidade, de escalabilidade e de tratamento, enfim, de situações novas que virão. Algumas empresas começaram agora essa jornada de Move to Cloud, então elas vão ter ainda uma curva de maturidade mais à frente. Então, a gente lá atrás já fez essa decisão e a gente vem colhendo justamente um momento melhor de incorporar as novas adequações do IBS, do CBS, IS, dentro da estrutura de solução que a gente vem desenvolvendo e também a criação de um novo módulo, que é onde a gente vem dando uma dedicação maior, do ponto de vista de tecnologia, que é o módulo de conciliação e apuração do split payment, que vai ser o grande diferencial para que, de fato, os profissionais da área tributária consigam ter o tempo adequado para continuar fazendo compliance e, ao mesmo tempo, trazendo aquela visão de data management, de atuação voltada para o negócio. Então, aqui foi só uma pausinha, pode avançar um pouquinho? Certo. Bom, aqui, o CEO da Thomson Reuters Global, ele traz uma mensagem muito legal, e aí eu retransmito a vocês. Os profissionais não precisam mais especular sobre potencial de IA impactar seu trabalho, porque não estão testemunhando, porque já estão testemunhando os efeitos em primeira mão da potência do que é capaz de fazer. Quando a gente olha para o futuro, uma coisa é clara: os profissionais capacitados por IA e suas empresas superarão aqueles que resistem à mudança. Então, sim, a dica que eu dou para vocês: avancem no AI. Não tenham AI como aquela ferramenta, aquela solução que vai substituir o que vocês fazem. Não. É aquela ferramenta que vai potencializar o que cada um dos profissionais da área tributária fazem. Se você puder aqui, não sei se vai dar certo, Zé, clica naquele íconezinho ali, vai passar um videozinho rápido da Ah, tá bom. Thomson, e vou pedir Eu desculpa para vou. vocês que só tem inglês, mas assim que eu conseguir a versão em português que está sendo feita, eu compartilho com vocês também. Mas dá para ter ali alguns insights da mensagem principal. Vou compartilhar de novo. Érica, você consegue compartilhar? Não sei se você está com a apresentação aberta. Compartilhar com áudio para as pessoas poderem ouvir o som, porque o meu aqui está bloqueado, eu não estou conseguindo. Por favor. Para compartilhar. Aí lá no cantinho direito tem um incluir áudio. Incluir som, desculpa.
Não, tem que fazer aqui, peraí. Deixa eu ver se vai deixar agora. Ele não deixa incluir o som. Não tem problema não, Zé. Não tem problema não. Depois a gente compartilha com eles lá. Pode Claro. voltar na apresentação, Tá não tem bom. problema não. Mas é uma mensagem bacana, no sentido de que esse estudo ele traz uma visão de como os profissionais estão encarando a questão de IA. Então, assim, pode avançar um pouquinho. Um dos grandes recortes que eu já compartilho com vocês aqui, 70%, 77% dos respondentes de mais de 2.000 profissionais acreditam que IA vai ter um impacto alto ou a gente chama de disruptivo, transformador, ou seja, não tem como cada um de nós, não entrar nessa agenda de nos prepararmos, de utilizarmos todo o potencial que essa ferramenta traz para o nosso dia a dia. Então, era mais um compartilhamento com vocês. Esse estudo completo está nessa base, depois a gente compartilha com vocês também, não só o áudio, mas também o estudo completo. Pode avançar, Zé. Um outro recorte, aí sim, olhando aqui o estudo da Deloitte, que é o quê? Pretendem adotar IA ou computação cognitiva? A pergunta foi feita para profissionais de diversas empresas. E por que você quer usar? Então, 83% dos que votaram que sim, basicamente 50% entende que vai adotar, 83% para reduzir erros tributários, melhorar a performance, agilizar processos, garantir sinergia. Isso aqui é interessante no sentido de já é uma realidade, não é algo futuro. A gente está utilizando. A Thomson Reuters vem investindo tanto aqui no Brasil quanto globalmente muito forte. A gente já vem usando IA para a geração e construção das nossas soluções e em breve a gente vai também soltar mais algumas novidades para vocês aí em relação a como extrair o melhor das soluções fiscais também com IA. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Pode avançar, Zé. Bom, só para a gente fechar então aqui, e depois a gente volta no bate-papo, então o que a gente tem de inovações? Inteligência artificial e Big Data, ou seja, análise preditiva para otimização de planejamento, suporte uma decisões de produtividade. Esse é o principal drive aqui quando a gente pensa em Big Data, quando a gente pensa em inteligência artificial. As soluções em nuvem ainda continuam sendo as mais eficientes no processo, tanto para otimizar o trabalho remoto, tanto para redução de custos operacionais, de manutenção de servidores, enfim, quanto também na segurança da informação, ainda e escalabilidade. Soluções de nuvens, soluções em cloud ainda são o drive que ainda traz muitos benefícios. As plataformas de compliance e soluções tributárias de forma geral, elas trabalham nessa visão de otimização de processos, mas principalmente a grande tendência é que as empresas usem plataformas de compliance com soluções end-to-end, ou seja, eu não quero ter tantas plataformas para poder ter aquilo que eu preciso do meu set de soluções. E, finalmente, com a entrada de split payment e outras visões de olhar a cadeia de valor, a gente entende que blockchain, como é uma ferramenta que trabalha essa garantia de rastreabilidade, ela volta a estar aqui na linha de frente e provavelmente é uma das ferramentas que serão bem utilizadas, já vem sendo, principalmente para alguns trâmites, mas pós-reforma tributária a gente entende que ela também vai ser muito útil em vários processos. Passei rápido aqui. Oi, Érica, não sei se está fácil aí. Ficaram acho que 2 perguntinhas para trás. Sim, ficaram duas A gente está perguntas. no limite do tempo aqui, né? Mas Olha só, a pergunta da Luciana. A nota técnica 002/2024 apresenta a estruturação de eventos de transações financeiras relacionadas à operação, como se fosse um evento de conciliação financeira. Diante deste cenário, podemos entender que agora os eventos têm que estar diretamente ligados ao movimento financeiro? Existe uma tendência que a gestão do split payment seja gerido por este evento? Acho que é um bom ponto. Eu acabei nem dando destaque ali no recorte do encate. Também teremos eventos agora de documentos de crédito, notas de crédito, notas de débito, ou seja, também teremos eventos de eventos de documentos financeiros a partir desse processo. E eles só vão querer seguir. Tem alguém com áudio aberto, né? Com um candidato. Abriu o microfone. A gente conversou sobre, na verdade, uma fotografia, um pouco do que a gente viu no mercado. Legal. Então, assim, de fato, os eventos financeiros
principalmente quando a gente olha nota de crédito e nota de débito, que vão ser utilizados para fazerem aí ajustes, são trazidos dentro da jornada agora da nota técnica. Então, esse é um ponto que você colocou, sim, a gente vai ter interações, de fato, com o evento também, com olhar só de nota de crédito, nota de débito, com olhar financeiro, por conta do split payment. Certo. E a pergunta da Eva também. Como a reforma tributária proposta impactará os diferentes setores da economia e quais medidas estão sendo consideradas para garantir uma transição justa e equilibrada para todos? Tá. Acho que quando a gente olha pela perspectiva dos diferentes segmentos, não dá para afirmar que vai ter uma neutralidade. A gente sabe que o modelo pelo qual a equipe econômica adotou foi de neutralidade global de arrecadação, que é onde eles miram, inclusive, para fazer aquela medição das alíquotas, referência. Alguns setores acabam tendo redução de carga, outros setores vão ter aumento de carga tributária. Isso é nítido dentro do modelo que foi traçado. Na verdade, o que a gente recomenda aqui para que seja uma transição mais suave, ou é que as empresas, de fato, trabalhem antecipadamente nas análises de impacto, trabalhem antecipadamente nos impactos, principalmente de fluxo de caixa, e também nas relações que vão ter no modelo de negócio com clientes, se antecipem, porque perante o seu segmento, o tratamento vai ser o mesmo, não haverá incentivo fiscal, não haverá. Então, perante o seu segmento, haverá neutralidade. Agora, não dá para afirmar se haverá aumento de carga tributária para um setor ou para o outro, isso de fato vai acontecer, essa distorção, mas o que de fato acontece olhe o seu segmento, perante seus pares, você vai ter neutralidade. Então, o grande ponto é se antecipar. Tem mais alguma, Érica? Acabou. Não, são essas mesmo. Ah, legal. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de todos. Ed, obrigado pela aula, né? O feedback tem sido muito positivo aqui no chat. Eu tenho acompanhado aqui algumas mensagens. A turma gostou bastante. Tem muito assunto, né? Acho que é assunto para a gente ficar conversando, batendo papo aqui o dia inteiro, né? Mas estamos no limite do tempo. O que nós da J2R, né, estamos nos propondo, né, a fazer para continuar ajudando, né? Além dessa aula que o Ed nos deu, a gente está propondo, né, elaborar um diagnóstico, né, para a gente, vamos entender o momento de cada uma das empresas, né? Então, a Érica compartilhou aqui no chat um link, né? Quem tiver interesse, compartilha com a gente esse interesse, né? Que nosso time vai entrar em contato e a gente pode montar junto com vocês esse diagnóstico, né? Com esse arsenal tecnológico que nós temos aqui junto com a Thomson, a gente consegue já montar um mapa, né? E começar a traçar os planos para que a gente, em 2026, esteja pronto, tá? Para enfrentar os desafios aí que vem pela frente, tá bom? Esse é um dos meus primeiros recadinhos. O segundo recadinho, né? Nós temos já algumas, nas próximas 2 agendas, né? Dia 11 de setembro, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, né? O Marcos de Paula, da equipe do Ed, vai participar comigo, né? Nós vamos fazer um podcast falando um pouquinho mais de reforma tributária, futuro do departamento fiscal, na era da inteligência artificial, né? Então nós vamos tentar dar seguimento aqui a essa conversa, dia 11 de setembro, das 10 às 11, ao vivo no YouTube. A Érica vai compartilhar também os links, enfim, para que todos possam participar. E no dia 24 de setembro também temos uma próxima agenda já também para falar um pouquinho mais de inteligência artificial na sua gestão fiscal, né? Esse será um evento online pelo Teams, das 10 às 11h30. A Érica também vai compartilhar os links para as inscrições, tá? E sigam aí as nossas redes sociais, que a Érica, a Alessandra, elas vêm compartilhando sempre muito conteúdo. Qualquer atualização que tem, a gente pega com o Ed, pega com a Thomson e compartilha com todos vocês nas redes.